Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de a gente entrar no tema, eu gostaria de convidá-lo a você me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram tenho colocado notícias em tempo real, trazido ali muito conteúdo. Vou deixar o primeiro link aqui embaixo para você nos acompanhar lá. Estamos quase completando 100 mil seguidores lá no Instagram. Conto com o seu apoio para a gente bater essa meta e também para você receber esses conteúdos exclusivos lá, ok? Então vamos lá, pessoal. Nesses últimos dias apareceu ali uma notícia, uma reflexão, uma conclusão que colocou o pessoal ali da oposição assim em muita situação assim de arrancar os cabelos, né? Em situação de total assim desalento. Isso porque eles começaram a refletir sobre as possibilidades de retirar o atual presidente da corrida eleitoral do ano que vem, né, com essas várias questões que estão acontecendo, né, comissão parlamentar, pedido de instauração de investigações e por aí vai. Mas eles perceberam que tem um detalhe que aconteceu no último impeachment realizado aqui no Brasil, que pode atrapalhar o plano dessa oposição, daqueles que torcem pelo quanto pior melhor, de tentar retirar o presidente de cena. Isso porque eles perceberam que, mesmo com o curto tempo para fazer o impeachment, mesmo assim, mesmo tendo passado por um processo de impeachment e sendo retirado do poder, o presidente poderia tentar nova candidatura em 2022. Se você se lembra do que aconteceu lá no dia 31 de agosto de 2016, será que você se lembra o que aconteceu no dia 31 de agosto de 2016? Você vai ter uma boa ideia do que está sendo tratado aqui, né? Do porquê dessa possibilidade de, mesmo sendo empichado, como se diz, ele conseguir se candidatar no pleito do ano que vem. Isso porque no dia 31 de agosto de 2016, durante a votação que cassou o mandato da ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, houve ali uma articulação que garantiu a manutenção dos direitos políticos da presidente. O mesmo poderia também acontecer com o atual presidente do Executivo. Por quê? O artigo 52 da Constituição, ele traz ali que o presidente que sofre impedimento, ele perde os seus direitos políticos por 8 anos depois do impeachment. E ele fica inabilitado ali para exercer função pública, segundo o texto da Constituição, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. No entanto, naquela época, houve uma divisão entre o impeachment e a perda dos direitos políticos. A ex-presidente petista, ela perdeu o cargo no executivo, mas não perdeu os direitos políticos. Agora, isso seria determinado automaticamente? Não automaticamente. Algum apoiador, algum senador aliado do governo teria que levantar essa questão de ordem usando o caso anterior da ex-presidente petista como argumento. E aí, é claro, né, que além disso, se o Senado tornasse o presidente também inelegível, eles poderiam recorrer à Corte Suprema, né? Mas a possibilidade da Corte Suprema reverter é pequena, né? Da gente pensar isso. Mas essa possibilidade tem tirado ali o sono de muitos opositores, uma vez que hoje você já tem um prazo muito curto para você fazer um pedido de impeachment, né? Nós estamos no dia 9 de agosto, a gente está quase aí um ano já da data do próximo pleito. Um ano é pouco para você fazer essa articulação toda, é um processo desgastante que demanda muita movimentação política, né? A gente sabe que impeachment é um processo político. E além disso, imaginem, mesmo eles fazendo todo esse esforço para tirar o presidente do poder, ele vem e se candidata novamente em 2022. Seria algo assim bem preocupante para todo esse pessoal. Sem falar, né, pessoal, que quando a gente olha o cenário, né, do Brasil, nós sabemos que o Brasil, com a economia fluindo bem e com o emprego garantido ali, melhorando, ficaria muito difícil para um outro candidato conseguir fazer frente, né? A gente sabe que quem está no poder já larga com uma grande vantagem porque tem a máquina estatal a seu favor, né? Para poder fazer ali agrados, fazer obras, né? Auxílios e tal, e por aí vai. Então, se a gente imagina um PIB de 5, 6%
para o ano que vem e o fim da crise sanitária, que parece que está minguando muito, isso dá uma enorme vantagem, né? O pessoal brinca falando, né? Já larga na dianteira, né? Com um PIB de 5, 6% mais ali o fim da crise sanitária, já larga muito na frente. E nesse domingo, sobre a crise sanitária, tivemos aí uma referência muito interessante, né? O consórcio dos veículos da imprensa, que acompanha os dados ali da crise sanitária, registrou 388 óbitos nas últimas 24 horas nesse último domingo, né? Então, o valor é até inferior ao do CONAS, que é o centro ali das secretarias de saúde estaduais, né? Que contabilizou 399 óbitos nesse período. Esse valor aí somado, né, faz com que a média fique novamente abaixo dos 1.000 óbitos diários, representando uma queda de 15% em relação aos dados das 2 semanas atrás, ou seja, a famosa média móvel. A média móvel de óbitos está com queda de 15%. Se você pensar que nós estamos no topo do nosso inverno aqui no hemisfério sul e a gente está com queda no número de óbitos e queda também no número de casos, isso é um dado extremamente encorajador, extremamente empolgante. Lembrando que no estado de São Paulo, o estado mais importante economicamente do Brasil, a previsão é que para o dia 17, ou seja, daqui a uma semana, as restrições de funcionamento do comércio já sejam completamente derrubadas. Não vai ter mais as restrições nem de horário de funcionamento e nem também de taxa de ocupação, né? A gente já tem ali, estava em 60%, a possibilidade de ocupação, agora está indo para 80%, né, nesse período de transição que vai do dia 1º de agosto até o dia 16. A partir do dia 17, a previsão é que, se tudo correr bem, a taxa de ocupação já fique bem, já fique liberada, né? Não vai ter mais limite de horário nem de ocupação. No meio disso tudo, tivemos o Brasil ali tendo a sua melhor performance da história nas Olimpíadas, né? O Brasil fez sua melhor campanha nas Olimpíadas, foram 21 medalhas no total, 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. No Rio 2016, por exemplo, foram 7 ouros, mas com o total de medalhas, né, somou só 19. Então o Brasil aí teve a sua melhor campanha dentro dessa Olimpíada. E é claro, né, a gente sabe que a Olimpíada é uma competição entre países, e nessa competição entre países o Brasil teve a sua melhor performance. E, geralmente isso é creditado ao governo da época, né, mas obviamente nessa situação atual a gente não vai ver a mídia celebrando isso como se fosse uma vitória do governo também. É claro que não, eles colocam como uma vitória única e exclusivamente dos atletas e do Comitê Olímpico, né? E além disso, outras notícias interessantes que a gente não vê provavelmente tendo grande destaque no noticiário. O Tesouro, por exemplo, vai chegar no ano eleitoral, que é o ano de 2022, o ano que vem, com uma reserva de R$1 trilhão. Essa reserva de R$1 trilhão é suficiente para saldar todos os compromissos ali que o governo terá no ano que vem com os títulos da dívida pública que vencerão ao longo do ano, né? Eles chamam isso de colchão de liquidez, que é o recurso que o governo tem ali dedicado exclusivamente para o pagamento da dívida e que funciona como uma espécie de seguro também para enfrentar ali momentos instáveis, né, e de alta volatilidade também nos preços, nos principais indicadores do mercado ali, como os juros e o dólar também. Então isso dá um oxigênio muito forte e é mais um ponto positivo para o governo no ano que vem. E aí, pessoal, a gente lembra daquela história que eu tenho falado para vocês, né, da gente refletir sobre o Proteja Sua Mente, né? Que é uma coluna que a gente vai iniciar essa semana aqui no canal, mas eu quero já dar umas pitadinhas para você começar a entender um pouco sobre isso, né? Vocês vejam que notícias como essa, o governo vai ter R$1 trilhão de colchão ali de liquidez para o ano que vem, né? O Brasil ganha medalha, a gente está tendo ali uma vitória, né, muito expressiva na crise sanitária. Essas questões não ganham destaque na mídia. Isso é um dos elementos que faz com que o jornalismo apresente ali como se fosse uma expressão da realidade, mas de fato o que acontece é que eles estão construindo, eles constroem uma realidade paralela. A gente tem
a Inês Sampaio, né, uma autora que escreveu o livro Televisão, Publicidade e Infância, o livro foi lançado no ano 2000, ela traz um conceito muito interessante para a gente entender como é que funciona essa força que a mídia tem para criar uma realidade paralela, ou que os especialistas chamam de um mundo possível, e não expressar a realidade propriamente dita. Ela traz o conceito de tematização. Tá certo? A tematização seria um dos exemplos de como a mídia ela cria ali uma realidade opinativa, né? Ela cria uma realidade que transfere para o leitor uma visão de mundo específica. Por quê? A tematização ela se refere ao processo pelo qual um assunto é escolhido para passar no jornal e outro assunto não é escolhido, né? A gente sabe que o jornal televisivo ou o jornal impresso, ele não tem espaço infinito. Eles têm que escolher o que vai ser tratado e o que não vai ser tratado. Quando o jornalismo escolhe o que vai ser tratado, geralmente seguindo viés de confirmação. Viés de confirmação é quando você escolhe as informações que confirmam a ideia que você quer passar, né? Vamos supor, né? O governo é horrível, né? Então você pega só notícias que dizem que o governo é horrível, aquelas que dizem que o governo é bom ficam de lado, né? Então geralmente nós temos o quê? A tematização. Eles precisam escolher temas e não escolher outros, né? Na reunião de pauta, eles escolhem as pautas e tiram outras pautas, né? Que eles falam com a pauta caiu, ou seja, não vai ser tratado. Então a tematização refere a esse processo em que o assunto é escolhido para ser tratado. Quando você faz isso, segundo a autora Sampaio, ao estabelecer a tematização pública da realidade, o jornal faz uma espécie ali de um produto da sua própria escolha, né? Ou seja, eles fazem uma atuação permanente como um agente seletivo, né? Eles selecionam o que vai ser tratado e o que não vai ser tratado, né? Ou seja, eles atuam de forma a selecionar e criar. Selecionando o que vai ser tratado e o que não vai ser tratado, constrói ali uma realidade paralela, né? Ou seja, eles decidem como esse assunto vai ser colocado para a sociedade e vão influenciar com certeza a opinião da sociedade sobre os fatos, né? Então, esse trabalho de construção da realidade ele está impregnado de opiniões pessoais, impregnado de decisões pessoais, seja em vários aspectos, né? No ângulo da foto, na seleção das fontes, na opção pelas citações que são feitas, na hierarquização dos assuntos. Hoje você vê, por exemplo, que quando você tem uma matéria sobre algum tema mais assim polêmico, geralmente eles pegam especialistas só para confirmar a opinião que já é a opinião aceita ou politicamente correta, né? Antigamente, quando você tinha um assunto ali sendo debatido, a mídia chamava um especialista a favor e um especialista contra, né? Para ter o que eles chamam de elemento de alteridade, ou seja, opinião divergente. Hoje em dia, eles falam assim, ó, por exemplo, né, o governo está muito ruim. Eles só chamam especialistas, economistas, né, cientistas sociais para confirmar que está ruim. Isso é o viés de confirmação, né? É por isso que para o Eliseu Veron, que é um especialista também no assunto, ele diz o seguinte, né? Ele fala: os acontecimentos sociais não são objetos que já se encontram feitos em alguma parte da realidade, mas só existem na medida que esses meios os elaboram. Ou seja, é a diferença que a gente falou do outro vídeo entre fato e notícia, né? A gente, quando lê uma notícia ou assiste uma notícia, a gente tem a impressão que a gente está vendo o fato. Mas, na verdade, o fato é o que aconteceu no mundo e quem estava lá que viu em primeira mão. Agora, a notícia é uma reconstrução desse fato. É por isso que o Miguel Alcina, que escreveu um livro muito interessante chamado La Construcción de la Noticia, né, publicado lá em Buenos Aires em 89, ele defende que o jornalista ele não se limita a refletir a realidade, porque ele atua sobre a realidade e contribui para levar a realidade para um lado ou para um outro, seja pela ação ou seja pela omissão, ou seja, tratando do assunto ou deixando de tratar do assunto quando escolhe falar ou não, né? Ele diz, né, no seu livro, o jornalista ele interfere na realidade dizendo ou se calando, consciente ou inconscientemente, né? Porque para ele o jornalista age sobre a realidade social na medida que ele elabora, né, e determina o que merece ou não destaque, né? E segundo ele, a notícia é exatamente uma representação social da realidade, produzida institucionalmente, que se manifesta na construção de um mundo
possível, tá certo? É por isso que para o autor, o jornalista é uma espécie de leitor privilegiado dos acontecimentos, né? E a partir desses acontecimentos ele vai criando mundos possíveis que serão transmitidos em forma de notícia. Quando a gente tem esse entendimento da diferença entre o fato que acontece no mundo e a notícia, que é uma reconstrução do fato, a gente já olha a notícia com um olhar muito mais crítico, muito mais acurado, afiado, para poder não ser levado por nenhuma dessas opiniões, né? E aí a gente tem, né, algumas notícias interessantes para terminar esse vídeo. Trabalhadores nascidos em maio já podem sacar o auxílio emergencial, né? A gente tem também a venda do Dia dos Pais trouxe uma grande recuperação para a economia. Essa data é a quarta mais importante aí. Você tem o Natal, você tem o Dia das Mães, você tem o Dia das Crianças, depois você tem o Dia dos Pais, né? Então a expectativa desse faturamento para o Dia dos Pais é 6 bilhões de faturamento, com uma alta de 13,9% em comparação com o ano passado. Isso pelo CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E o presidente do CNC lembra, né, que no mesmo período de 2021 o varejo ainda experimentava o início do processo de flexibilização dessas medidas restritivas, né? Então uma visão muito positiva, muito interessante aí para esse segundo semestre, ok, pessoal? Então é isso. Forte abraço, fique com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom. E a gente se vê em breve com mais conteúdo aqui no canal Daniel Lopes. Que você tenha uma semana abençoada. A gente pede a Deus aqui que nos proteja da falência, do desemprego, das enfermidades. Eu desejo uma semana muito positiva para todos vocês aí. Se Deus quiser, forte abraço, valeu!